Olá, boa tarde a todos. Estamos aí começando hoje mais um vídeo aí sobre o tema de hoje, autismo. TEA, definição do transtorno de aspecto do autismo, TEA na criança, né? Esse tema foi um tema que muitos me pediram para repostar esse vídeo para falar um pouco sobre autismo, principalmente as mães aí que têm dúvida, que têm seus filhos e muitas vezes recebem um diagnóstico totalmente voltado, dizendo que seu filho tem autismo e muitas vezes não é. Quer dizer, de repente é uma criança hiperativa, é uma criança com algum tipo de transtorno, é uma criança com sintomas de esquizofrenia infantil aí. Tudo isso são problemas neurológicos, tá? Transtornos biológicos e que eu vou explicar neste vídeo, tá? E esse vídeo terá várias partes para não ficar muito longa e muito extensa, onde é um conteúdo bem abrangente, onde aí tirando dúvidas, tá? De todos. Começando com a definição da palavra TEA. O que é TEA? TEA, né? Começando com a palavra do T aí, que significa transtorno, né? Transtorno é um ato ou efeito de transtornar. O tema vem do latim trans, que significa através, mais tornares, que quer dizer fazer e trazer de volta, arredondar. O significado do transtorno quer expressar um efeito ou um ato de transtornar, ou seja, frustrar, trazer problemas, dificuldades, empecilhos, né? Então aí é uma palavrinha aí, né, bem complicada de se descrever, né? A definição de transtorno, né? Aí para vocês que não sabem o que significa o transtorno, é essa palavrinha aí, é esse significado dela, tá? A origem dela é do latim, né? Que significa através, tornar, né? Trazer de volta ou fazer, né? Retornar, né? Quando a gente traz algo de volta, a gente retorna novamente. Então, quer dizer que quem tem um transtorno, ele fica indo e vindo em vários aspectos, tá? Ele fica naquela rotineira de vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar, sempre, tá? Essa é a definição do transtorno. E espectro. O que é espectro? Espectro é um nome dado para a visão de uma imagem considerada fantasmagórica. Quer dizer, que é uma visão que não existe, né? Que a gente sabe que esses tipos de coisas não existem, né? Fantasma é algo criado pela nossa imaginação, né? Que aí é uma defesa cerebral para que nós tenhamos medos, né? Da figura incorporada de alguém que não está vivo, ou seja, um fantasma. A partir do seu sentido figurado, espectro ainda pode se referir ao que se representa uma ameaça ou que provoca dor ou sofrimento. Etimologicamente, a palavra spector se originou a partir do latim sector, que significa visão, fantasma ou aparência, quer dizer, né, tudo a ver que a pessoa que tem o transtorno de espectro, né, ele vive ali no mundo fantasioso, no mundo imaginário, no mundo que não existe, ele fantasmiza imagem, ele cria imagem que não existe, então ele vive ali fora da realidade, né? Então a gente já vê aí que, né, tem tudo a ver com os traços aí da criança que tem já esse probleminha aí, né, que tem um transtorno do espectro do autismo, tem um transtorno do espectro da criança com agressividade, né, do transtorno do espectro opositor aí, né. Então isso quer dizer que são coisas que a criança ali ilusoriamente cria em sua mente, que vive ali naquele mundo ilusório, tá?
Tem tratamento? Tem tratamento. Tem, né? Nós sabemos disso. Então, né? Aí, o autismo. O que é o autismo? O que essa palavra autismo significa? E de que origem ela é? O autismo é uma palavra de origem grega, tá? Da palavra atos, que significa por si mesmo. É um termo usado dentro da psiquiatria para definir comportamentos humanos que se centralizam em si mesmo, voltando para o próprio indivíduo. Quer dizer, o autismo, ele é uma palavra que se origina da palavra atos, né? Do atos. O que é atos? Atos são atos nossos, são reposições nossas, são, né? E aqui, o que quer dizer aqui a palavra? Significa o quê? Para nós, né? Já diz tudo. O autismo, o autista, ele vive para nós. O autista, quem tem autismo, ele vive no seu mundo, ele tem a sua imagem de mundo criado ilusório, tanto é imaginário como fantasmagórico, né? Como um mundo criado para ele, que ele vive ali, né? Ele vê, ele sente, ele reproduz o que ele vive ali. Então, as 3 palavrinhas, as 3 letrinhas aí, importante disso aí, né? Que é o transtorno de aspecto do autismo, já define os sintomas, já define a característica, já define o que é, né? Esse problema aí que muitos pais, muitas mães têm dificuldade, e quando recebem o diagnóstico, seu filho é autista, pode ser de grau leve, grau médio ou grave, se entra em desespero, achando que o mundo vai acabar, achando que o seu filho vai perecer pro resto da vida, né? Calma aí, que quem tem, criança que tem, adulto que tem, adolescente que tem autismo, eles têm probabilidade de vencer, de crescer, de desenvolver, de relacionar, tá? Existem aí métodos, tratamentos para que a pessoa venha se conscientizar, a criança venha até a liberdade, a entender o mundo que gira em torno dela, tá? Tudo isso com precisão, com cuidado, com um olhar voltado para o filho nesse momento, quando recebe um diagnóstico. Não é momento de você desesperar, que tudo acabou, que as coisas que seu filho tá ali, né? Para você sempre sentiu o desejo de ter um filho saudável e do nada você recebe um diagnóstico. Então, não se preocupe, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é o fim do mundo, né? Então, nós vamos continuar aí com esses esclarecimentos de dúvidas sobre isso. Então, vocês já entenderam que significa TEA, tá? Que é transtorno de espectro autismo, do autista. De acordo com o dicionário médico Sturt, de 1987, página 18, o autismo é desordem biológica, neurobiológica, é uma desordem. O que é desordem? É algo que está fora do lugar, é algo que saiu do controle, é algo que não se formou da maneira que era para estar, tá desordenado, né? Então, desordens é isso. Então, a gente já sabe que é uma desordem biológica, neurobiológica. Então, já é algo, né, neurológico aí que precisa ser tomado cuidado, precisa se tomar cuidado também aí alguns profissionais que precocemente fazem o diagnóstico, confundindo o diagnóstico, confundindo a característica aí, porque o autismo ele tem característica de outros transtornos, de outros problemas neurológicos, outros problemas de criança que nasce, né, com genética aí, com gene mudado, com genética mudada, com doenças patológicas aí também junto, né? Então temos que tomar esse cuidado aí. Apesar do mecanismo preciso da doença, ainda não são conhecidas, tá? Mais à frente eu vou falar sobre isso, se autismo é ou não uma doença, tá? Aqui diz que o mecanismo preciso da doença, tá? Ainda não se considera a causa
psicológica é descartada, então temos clínicos. Os sintomas podem aparecer desde o nascimento ou surgirão em alguns momentos até os 3 aninhos aí. Quer dizer, que tem criança que já apresenta ali, já ao nascer, né, já é detectado ali, já tem como caracterizar ali a criança. Tem criança que demora aí para apresentar esses probleminhas, né? Tem criança que demora aí do 0 a 3 aninhos, ele apresenta já a característica, mas tem criança também que apresenta os sintomas parecidos que não são autismo, tá? Então temos que observar bem essa aí. Aí, o que é autismo? O que é o autismo? Na infância, o autismo é um nome simplificado para se referir ao transtorno do aspecto autista, TEA, tá? Uma condição que modifica como a pessoa lida e comunica com o mundo ao redor em termos de amplo para se falar, em espectro. São vários nuances como fosse um arco-íris, são vários ares, são várias cores, são vários mundos, tá? Então, é um grau, e o grau desse aspecto do autismo pode ser ir de leve a severo, leve, médio e severo, que indicarão o nível de apoio que uma criança precisa da família e dos médicos ao longo da vida. É uma forma como você lida com isso. É a chave da questão. Que questão? Qual é a chave da questão? Depende muito de quem diagnostica, né? Quem faz o diagnóstico aí, se é um clínico, se é um psiquiatra, se é um neuro, se é um fono, tá? Fono, psicólogos, psicopedagogos, neuros e outras áreas de pessoas que atuam no ramo do psicológico aí, que atuam em terapias, atuam nessas partes para ajudar, não dão diagnósticos definitivos, tá? Quem dá diagnóstico definitivo? Um psiquiatra? Não, psiquiatra também não dá diagnóstico definitivo, tá? Quem dá um diagnóstico definitivo é um neurologista, tá? Tanto é que é um problema neurobiológico. Então, quem pode definir se a criança tem autismo ou não, ou possibilidade de ter autismo, não são esses especialistas. Psicólogos, psiquiatras, neuropsicopedagogos, pedagogos, não. Fonoaudiólogo, um otorrino, não. Esses profissionais não podem dar um diagnóstico definido, tá? Porque precisa ser um estudo ali, existem alguns testes que alguns psicólogos fazem, que outros profissionais aplicam, né? E observam ali durante os testes que tem algum problema, suspeitam, faz um pré-diagnóstico, não dá um diagnóstico definitivo, porém encaminha para quem? Para um neurologista. Tá? É um neurologista que vai fazer o teste, que vai pedir exames neurobiológicos, neurológicos, onde ele vai identificar, tá? E dar um laudo com o nível de grau, se é leve, se é médio ou se é severo. Aí depois desse diagnóstico, cabe à família, ao profissional, adotar medidas para ajudar. Adotar medidas para a melhoria de vida dessa criança, para o bem-estar, tá? Conscientizando a família, orientando a família, como que se deve ser, como que se deve se posicionar, o que tem que fazer daqui para frente, tá bom? E entenderam que essa questão de quem pode dar um diagnóstico, o que é, quais são as questões, tá? E muitas vezes o estímulo positivo é a chave. Tá? Se você tem uma criança com grau de autismo leve e você fizer para ele estímulos positivos, que ele responda a isso, que ele entenda que aquilo ali ele está protegido, que ele está sendo amado, que ele está sendo cuidado, quando ele é leve, ele entende. Então ele absorve aquilo ali para ele e ele tem consciência que ele vive sim no mundo imaginário, onde o mundo ele é cercado, mas ele vive um mundo também cercado de amor, de carinho, onde pessoas amam ele.
Então, isso é muito importante frisar, isso é muito importante deixar colocado aqui, que o papel da família, o papel de profissionais, tratando a criança, tratando o autismo com todo cuidado, com todo carinho, é importantíssimo ter essa conscientização. Tá? E o transtorno de espectro do autismo representa um grupo de alterações neurodesenvolvimento que leva à dificuldade na comunicação, na interação social. Isso ocorre principalmente no aspecto, tá? E na gestão não verbal da comunicação, em habilidades para desenvolver. Aqui. Para manter, para entender, para se relacionar, para interpessoal, tá? Há uma faixa aí gradativa de sintomas subtópicos, né? Diferentes graus de severidade e diagnóstico relativamente complexos, tá? Existe aí complexidade em tudo isso, tá? Tem crianças que têm aí o grau de autismo leve, que ele aceita pessoas conhecidas, pessoas da família, pessoas que ele acha interessante para ele, que trata ele bem, trata com carinho, tem algo a oferecer de interessante, onde chama a sua atenção, tá? Porque o autismo, ele gosta da pessoa, ele não identifica sempre ali a fisionomia, ele não grava, tá? Porque ele geralmente tem probleminhas ali na neurologia ali da amígdala, onde é gravada ali memórias longas, tá? As memórias do autismo aí, de quem tem autismo, é memória curta, ele não consegue gravar por muito tempo a fisionomia, ele não consegue identificar a pessoa quando ela chega. Por quê? Porque para ele pessoas, tanto é que diz que interpessoais, ele tem problema em identificar, tem problema de ter esse tipo de relacionamento, tem problema social. Então, o autismo, ele não se apega às pessoas, ele se apega ao mundo dele, tá? Isso é uma defesa do próprio cérebro, protegendo o indivíduo de coisas em volta, tá? Então ele prefere viver naquele mundo, o cérebro projeta aquilo ali para ele, prefere deixar ele ali no mundo dele, vivendo no mundo dele, rodeado e cercado pelo mundo dele. Então as pessoas que estão em fora, pro cérebro dele é perigo, tá? E quando ele encontra pessoas que venham ali trazer afeto, trazer um conforto para ele, um bem-estar para ele, que chamam a atenção dele, que ele goste, não leve isso. Tá? Ele tem ali a parte de reconhecer, de se interagir em partes, tá? Se o assunto for interessante ou se a pessoa trouxer algo que chama a sua atenção, que o interessa, que ele goste, que no mundo imaginário dele existe, ele automaticamente ele vai gostar dessa pessoa, ele vai sempre lembrar aquela pessoa, não pela voz, não pela fisionomia, nem sempre pelos traços. Vai lembrar por quê? Porque aquela pessoa, sempre que ele aparecer para ele ser autista e apresentar o objeto que chamou a atenção dele, ele vai automaticamente lembrar que você conversou com ele, que você ganhou a atenção dele, que você foi interessante para ele, porque você tinha algo que chamou a sua atenção, tá? Não é porque ele gosta de você, não. É por causa que ele gostou do objeto, porque algo aconteceu em volta que chamou a atenção dele e ele gravou ali que você fez aquilo para ele, que aquilo ali foi bom para ele. Porque o autista é assim, ele só se apega a algo que é bom, algo que vai trazer praia, algo que vai trazer tranquilidade, tá bom? E o diagnóstico é relativo aí, depende muito de níveis, depende muito do profissional para classificar, né? Tem profissional que tem um olhar mais preciso aí, que percebe que tem problemas biológicos, patológicos aí e já manda fazer exames, né? Depende muito disso aí. Tem até profissionais aí, psicopedagogos, neuropedagogos, que já identificam problemas, visão, na fala, de audição, de algum problema ali patológico, tá? Tem alguns profissionais que já identificam, já encaminham, fazem encaminhamento, tá? Pode ser que o autismo na infância, infantil, venha acompanhado de condições secundárias, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, tá? Muitas crianças têm, muitos autistas têm
né? Aí ele não vem, o autismo ele não vem geralmente sozinho, ele vem sempre com algum outro transtorno acompanhado, né? Aqui diz que pode ser a déficit de atenção. Tem muitos aí que já tem a déficit de atenção e já tem, é hiperativo também, aquela criança agitada, aquela criança que fica correndo, aquela criança que faz aquilo ali, que não tem controle, os pais não controlam, ninguém controla, tá? Além dele ter ali o mundo de fantasia dele, o mundo imaginário dele, ele não é super agitado, ele não para, ele não faz, ele tá ali, tá? Então aí, tem autista, né, que já tem o transtorno do autismo e já vem aí acompanhada aí o TDAH, junto aí, né, que é déficit de atenção junto com hiperatividade, que é um distúrbio, tá? Que é um distúrbio relacionado ao sono ou dificuldade motora. Não dorme, é agitado, precisa ali tomar remedinho para se acalmar, precisa de remedinho ali para controlar os movimentos, não tem coordenação motora, aquela criança que derruba tudo desabanado, que corre, que pula, que faz aquilo ali e desengonçadamente que acaba se machucando e machucando quem está em volta. Então tem que ter ali um certo controle, tem que ter ali uma certa consciência da família, né, para com ele. Então tudo isso está relacionado, tá? Então isso é muito importante, nossos olhares aí, pai e mãe, já desde pequenininho aí, quando a criança começa a andar, ele começa a dar os primeiros traços, se ele tem ou não, então tem que ter uma observação, tá? E aquele fato da criança muitas vezes querer ficar sozinho brincando. Ele não tem um irmãozinho, ele não tem um cachorrinho, ele tem um gatinho, mas vira com o pai e a mãe. E ele prefere ficar no cantinho dele. Observa, pode ser que ele esteja ali com problemas sociais, de se relacionar até mesmo com vocês. Ah, mas eu tenho um menino que ele não fica sozinho e já me falaram que ele pode ter autismo, porque ele é muito grande. Autista não se gruda às pessoas, nem o pai, nem a mãe. Ele ama a mãe, porque foi a mãe, o mundo dele nutre, a mãe dele é uma mãe a mãe dele que cuida. Ele vai reconhecer sempre a mãe, porque a mãe sempre vai marcar ele, sempre vai registrar na memória dele que ela é importante. Então ele vai viver no mundo da mãe. É ele e a mãe, é ele e a família. Tudo que vai envolver ele, tudo que ele fantasiar, ele vai ter envolvido aquelas pessoas que estão mais próximas dele. Principalmente a mãe. Por isso que muitas vezes a criança é mais apegada à mãe do que ao pai. Mais apegada à mãe, né? Do que os irmãos. Não se relaciona em casa, não tem aquela dificuldade. Então, tudo isso aí, tá? Tem que ser observado aí desde pequeno. Quais os sintomas e como deve identificar? Quando a criança é muito agitada, tá? Ele bate muitas mãozinhas repetitivamente, faz movimentos com a mãozinha, balança o corpo sem parar, a todo momento, não só quando ele está agitado, mas a todo momento. Pode ser leve ou moderado ou severo. Ele sempre vai ter essa agitação de corpinho, tá? De bracinho, fazer barulho, bater palminha, viajar ali, ficar olhando sempre para cima como se estivesse procurando algo que chame atenção e se achar, fica fixado ali, ele vive no mundo. Então tudo isso aí são os sintomas aí mais comuns do autista, tá? Mania e crise de choro. Tem criança aí que tem essa crise de choro constante, tá ali sempre chorando, tá sempre com crises e a mãe não sabe o que tem, de repente não tá com dor, tá? De repente o bebê chora, dá mamãe, não tá bom, tira a fralda, não tá bom. E ele tá ali, quer sempre só babociliar ali, fica ali sempre agitadinho, não sabe o que é, tem crise ali. Então tem que ver isso aí, tem que observar muito desde pequeno, né? E tem crianças também aí que desde pequenininho já apresenta, tá, dificuldade de relacionar. Ele tem um nome, né? O pai e a mãe chama pelo nome e ele nunca vai olhar, ele nunca vai responder. Por quê? Porque para ele o nome não faz diferença. Para ele, o pai e a mãe, tá? Vive na mente dele. Então, as vozes que ele ouve, tudo que ele vive ali é em forma do mundo dele, da fantasia. Então, ele não vai responder. Tem criança, tem pai e mãe que pensa até que o filho é surdo ou mudo, tá? E aí, não desenvolve a fala, desenvolve dificuldade e realmente vai provocar. Só que aí, conforme vai passando o tempo, vai descobrindo os problemas, vai se resolvendo.
tá? Mas tem criança aí que ele já é desde pequenininho, ele já não tem essa atenção. O pai, a mãe ou as pessoas podem chamá-lo. Se ele tiver um grau de autismo leve aí ou moderado, ele não vai responder ao que você chamar a atenção dele, a não ser que você pegue um objeto que ele goste ou que ele goste de você, tá? Agressividade com seu próprio corpo, se belisca, se morde, se machuca a si próprio, bate a cabeça no chão com muita frequência, na hora do choro, crise, ele tá nervoso, ele vai lá e bate a cabecinha no chão, ele se machuca, ele se corta, ele assim, não tem equilíbrio, tá? Não tem controle de si próprio ali e ele mesmo infringe a dor. Muito cuidado com isso. Muitas vezes a criança faz birra também, pode ser confundida aí na hora da birra, tá? Porque ele sabe que se ele fizer a birra, ele se jogar no chão, se machucar, você vai correndo lá, não vai deixar, tá? Manipulação, tá? Não confunda os sintomas da agressividade com o próprio corpo do seu filho, tá? Com sintomas de autismo. O autismo, ele faz isso mesmo com si próprio, se machuca, né? E se bate, se morde, puxa o cabelo na hora da irritação, mas tem criança que não tem limites, tá? Que fazem isso também, porque ele sabe que ele fez uma vez e você pegou e deu atenção, então ele sabe, então toda vez que ele fizer você vai dar atenção, então tem que observar muito isso aí, tá? Não considere seu filho um autista só porque ele se machuca, não, tem que ter um diagnóstico aí, tem que ver o que está acontecendo, tá? O nervosismo constante, por tudo fica nervoso, por tudo tá agressivo, tá? Tem que observar aí o nervosismo dele para ver se não é, principalmente na idade pequena, tá? Ah, meu filho não tem paciência, não confunda o limite da paciência, tá? Da formação do caráter aí, que eu vou frisar um pouquinho, com nervosismo, tá? O autista, ele apresenta o nervosismo sempre tá nervoso, agitado, vive ali em constante agressividade, tanto com ele, como com as pessoas que estão à sua volta, com outras crianças, porque ele não aceita contato de outras crianças, ele não aceita contato de outras pessoas, tá? E vamos parar por aqui, tá? Daqui a pouco eu retorno com a segunda parte do nosso vídeo de hoje, tá? Um abraço a todos.